Muitas pessoas vêm me questionar a respeito de planejamento sucessório. Hum, Planejamento sucessório que muitas das vezes soa um pouco preocupante, as pessoas ainda têm muito receio em falar de testamento, por exemplo, mas o questionamento que nos vem também é o seguinte: bem, mas qual é a diferença de eu fazer um planejamento sucessório e um planejamento patrimonial? Vou repetir: planejamento sucessório e planejamento patrimonial. Na verdade, são duas coisas, sim, diferentes. Elas se somam, na realidade. Elas se somam, mas por que eu estou dizendo isso? No planejamento patrimonial, você pode definir, a depender daquilo que você tem, daquilo que você, se você é casado, se você tem filhos, qual é o seu regime de bens, se os seus filhos são casados, estão em união estável, se você tem uma empresa, um comércio. A depender de todas essas informações, obviamente nós advogados que fazemos esta área, a área patrimonial, sucessão, herança, família, nós vamos direcionar algumas modificações para fazer esta modificação, que seria, muitas vezes, modificações em contratos sociais, muitas vezes modificação de regime de bens de filhos ou regime de bens daquele que está interessado, e se faz um planejamento sucessório, patrimonial, já explico sucessório. Você faz um planejamento patrimonial onde você vai determinar uma série de questões com o seu patrimônio. Se você fará uma holding seria uma empresa que vai segurar, abraçar todas as questões, os imóveis que vocês têm, o patrimônio geral que vocês têm, definindo, orientando e definindo quem serão os diretores, quem pode ou quem não pode entrar na empresa, se houver uma separação, se houver um divórcio. Então, agora voltando um pouquinho. E o que acontece com o planejamento sucessório? Eles se ajudam, vamos colocar dessa forma. O planejamento sucessório, ele tem a ver com tudo isso que eu comentei, do planejamento patrimonial, mas ele tem um componente muito importante, que eu diria que é um dos mais interessantes, que é você definir no seu falecimento o que você deseja fazer com esse patrimônio que você tem, com as empresas, com os imóveis, com os seus filhos, com os genros, as noras, os netos. O que você pretende fazer caso você venha a falecer? Como ficará este planejamento que inicialmente fizemos no patrimonial, mas que, na verdade, a minha sugestão, a minha orientação sempre é fazer um planejamento sucessório, porque você já abrange todas essas questões. E vamos lembrar que são questões muito importantes. Você que trabalhou, que fez o patrimônio que você tem, se você não fizer nada, você vai deixar, Deus dará, e você sabe muito bem como funciona isso. Na hora do falecimento do autor, que eu chamo do autor da herança, você vai ter um brolho, um problemão, e você vai acabar perdendo muito mais, imaginando que as pessoas vão acabar tendo litígios. E esses litígios nunca são bem-vindos, sempre atrapalham. Então, você que tem o patrimônio, é você que deve decidir como você quer que os seus futuros herdeiros o gerenciem. É você que sabe, evidentemente. Um herdeiro, o outro pode não desejar continuar a empresa, ou enfim, fazer aquilo que você determinou em relação ao patrimônio. Mas, ok, pelo menos você já determina. Quando houver o falecimento, as coisas já estão ajustadas, e o que vai acontecer? Muitos podem, bom, muito bem, então eu não quero ficar na empresa, eu prefiro a minha parte em imóvel ou em dinheiro, e isso deverá ser acertado. Mas fica muito mais fácil, você concorda?